Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. E hoje estamos dando início a uma nova série de estudos. Iniciaremos o Sermão do Monte. E que bom ter você aqui com a gente, para que possamos compartilhar da Palavra de Deus, dos nossos conhecimentos e experiência. Portanto, prepare-se agora, pois já vamos iniciar o nosso estudo. Separe o seu kit de estudo. O seu kit é um lápis ou uma caneta, como você preferir, um bloco de anotações e a sua Bíblia. E vamos estudar a palavra do Senhor. Para darmos início a esse assunto do Sermão do Monte, nós vamos falar hoje do autor do Sermão do Monte. O autor do Sermão do Monte tem muito em suas características, em sua vivência, a nos ensinar. Então vamos iniciar essa série falando dele, Jesus, o mestre por excelência. Vamos analisar algumas características de Jesus. Então, me acompanhe. Vamos ler então nesse momento Mateus capítulo 5, versículo 1 e o versículo 2. Estarei lendo na versão da Bíblia Viva. Diz assim um texto: Um dia, quando as multidões estavam reunidas, Jesus subiu à encosta do monte com os seus discípulos. Sentou-se e ensinava a todos ali. E assim começa o Sermão do Monte. Esse capítulo, o Sermão do Monte, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. E John Stott, como está aí na tela, ele diz ser ele, o texto mais lido, o menos compreendido e o menos praticado. Há uma certa dificuldade em compreender e praticar o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte a gente encontra tudo aquilo que Jesus projetou, queria que os seus discípulos aprendessem, fizessem, realizassem, tudo aquilo que eu e você devemos fazer, O valor e a autoridade desse sermão está no próprio mestre. Ele é mais importante que o seu próprio ensino. E é por isso que antes de iniciarmos a série, falando detalhe por detalhe da vida de Jesus por intermédio do Sermão do Monte, na verdade, antes de iniciarmos o detalhamento do Sermão do Monte, nós vamos falar dele, de Jesus, o autor do Sermão do Monte. E Jesus, ele proferiu o Sermão do Monte no seu ministério público, logo após o seu batismo e a sua tentação. Vamos entender um pouquinho a estrutura do Sermão do Monte, um resumo do Sermão do Monte no próximo slide. Dê uma olhada. Vamos então observar a estrutura do Sermão do Monte. A gente às vezes pensa que o Sermão do Monte ele só está nas bem-aventuranças, Acabamos restringindo o Sermão do Monte a isso, só que não. O Sermão do Monte ele vai de Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. E está dividido mais ou menos nessa estrutura, iniciando falando das bem-aventuranças, ou das bênçãos. Tem orientações éticas, tem os contrastes entre os ensinos de Jesus e o sistema legalista judaico, da época. Tem os ensinos a respeito da contribuição, da oração e do jejum. Exortação a colocar Deus em primeiro lugar e confiar nele em todas as circunstâncias. E a importância de não apenas ouvir os ensinamentos, mas também praticá-los. Do capítulo 5 ao capítulo 7 está todo o Sermão do Monte e nele possuem características para o desenvolvimento de toda a trajetória
humana nessa terra. E ao longo da nossa série, nós iremos esmiuçar e entender tópico por tópico de como Jesus agiu e como ele desejava que seus discípulos agissem e como ele deseja que eu e você também pratiquemos, né, essas palavras que ele nos ensinou. Portanto, vamos então agora retornar ao conhecimento do autor do Sermão do Monte, que é Jesus. Quem foi Jesus, suas características, como ele ensinava. Vamos então compreender. A identidade do mestre, a identidade de Jesus. O que vem a ser identidade? A identidade ela é um conjunto de características que são próprias e exclusivas de uma pessoa. Jesus tinha sua identidade, assim como eu e você temos a nossa identidade. Jesus era simples e comum, uma pessoa humilde, de características humildes. Vamos entender um pouco a diferença do que é ser um professor e do que é ser um mestre. Jesus, ele se caracterizou como mestre. Disse que não havia outro mestre, só tinha um mestre. Então, ele se caracterizou como Deus, como sendo mestre. Por isso, vamos falar aqui da identidade do mestre. Assim ele era conhecido. O que um professor faz? O professor é aquele que professa ou ensina uma ciência, uma arte, uma técnica ou uma disciplina. É um homem perito, né? Aquele que professa, professor, vem da palavra, né? Professar é aquele que professa publicamente as verdades religiosas. E mestre, o mestre é um homem superior e de muito saber. Um homem grande, extraordinário, né, em seu saber, e que é o mais importante, que serve de base, de guia, é básico, fundamental, é um diretor espiritual, um mentor. Jesus, ele reunia em si essas duas características de professor e de mestre. É por isso que Jesus é o mestre por excelência. Por isso que estamos analisando aqui a identidade do mestre, Jesus como mestre. Por que ele era um mestre por excelência? Porque ele reunia a qualidade de professor junto à de mestre. E somente ele conseguia fazer isso, essa junção. Você certamente na sua vida já teve muitos professores na sua trajetória, talvez ainda tenha muitos professores, e que de acordo com a característica de um professor, você pode já ter identificado no seu professor uma característica dessa que você está lendo aí na tela. Porém, algumas características, né, qualidades de mestre, você pode ter visto, como também pode não ter visto. Porém, somente em uma pessoa você vê ambas as qualidades em perfeita sintonia. Jesus, ele sabia professar e ele era o mestre por conta disso. Então, esse é o nosso Jesus, o mestre por excelência. Então, essa era a identidade do mestre. Sabia professar e agia como mestre, como um diretor espiritual, como um mentor para a nossa vida. Vamos conversar um pouco sobre a personalidade do mestre, a personalidade de Jesus. O que vem a ser personalidade? A personalidade de uma pessoa é o que a identifica moralmente, é a maneira dela ser, né? Como ela procede na vida mediante aos ensinamentos que se tem. Qual é a sua personalidade? Qual tem sido a sua personalidade? Na personalidade de Jesus, 3 características se destacam. Vocês podem observar aí na tela. Jesus, ele tinha um caráter íntegro. Jesus caracterizou-se, né, por ser uma pessoa, né, íntegra,
né, por sua absoluta inteireza moral, né? Jesus, ele foi 100% aquilo que ele ensinou. Ele ensinou aquilo que praticou. Jesus tinha uma beleza moral perfeita. Ele viveu o Sermão do Monte. Não havia sombra de dúvidas em sua caminhada e em sua maneira de viver. Ele ensinou o Sermão do Monte para os seus discípulos. Não só ensinou, como também praticou. Por exemplo, ele foi, né? Jesus, ele diz que nós somos a luz do mundo. Ele disse isso para os discípulos. Ele desafiou os discípulos a serem luz do mundo. E o que ele fez? Ele foi luz no mundo, né? Ele recomendou que seus discípulos orassem pelos seus inimigos e ele orou por aqueles que o perseguiam. Ou seja, ele falava, ele ensinava, ele instruía e praticava, mostrava como os discípulos deveriam fazer. Por isso, ele tinha um caráter íntegro, porque ele vivia na verdade. Ele é a própria verdade. Jesus também teve uma autoridade absoluta por viver em verdade. Ele recebia do Pai, né, a autoridade. A autoridade vinha de dentro dele, era original, era algo próprio. A autoridade espiritual a gente se conquista com veracidade em nossas práticas. E as pessoas olham para nós e observam que há em nós a autoridade espiritual. Por quê? Porque a gente pratica aquilo que a gente fala. E Jesus, terceira característica, é que ele tinha uma obediência perfeita. O objetivo maior da vida de Jesus foi fazer a vontade do Pai. A gente analisa isso na caminhada dele. A prioridade de Jesus sempre foi fazer a vontade do Pai. Ele nunca buscou a própria vontade. A gente não observa Jesus em momento nenhum pensando em seu próprio prazer. A gente observa Jesus, sim, orando, falando ao Pai: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Porém, todavia, que seja feita a sua vontade. Jesus era totalmente submisso à vontade do Pai. E por amor, por obediência, se entregou por mim e por você. Essas três características, né, que permearam a personalidade de Jesus, são características desafiadoras para nós, que nós devemos, né, colocar em prática. Nós precisamos fazer do padrão de Jesus, né, o padrão dele de vida, o nosso padrão, né? A gente precisa ter um caráter íntegro para que a gente fale da palavra com autoridade. Jesus, ele amou quando não foi amado, perdoou, ainda que as pessoas o ferissem e não quiseram, né, saber dele, não quiseram saber da salvação, do plano que ele tinha para a vida de cada um, né? Então, que tenhamos como objetivo supremo da nossa vida fazer a vontade do Pai, obedecer a sua palavra, obedecer aos seus ensinamentos. Que Cristo encontre em nós essas características. Que você se permita ser trabalhado, ser forjado na sua personalidade, para que você tenha um caráter íntegro, para que você tenha autoridade naquilo que você fala, daquilo que você ensina, e para que você tenha um espírito obediente de submissão a Deus. Vamos avançando. A pedagogia do mestre. Vamos entender como Jesus ensinava. No início da nossa aula, nós lemos o versículo que Jesus se reuniu com a multidão e ali começou a ensinar. Como ele ensinava? Pedagogia de Jesus. A pedagogia
é a ciência que estuda as formas de levar o indivíduo ao conhecimento. Portanto, a gente pode afirmar que ela é, né? A pedagogia é um conjunto de métodos, de técnicas e de conhecimentos que constituem a prática de ensino. Ou seja, pedagogia é a prática de ensino. E quais foram, né, os métodos que Jesus utilizou para poder ensinar? Ele viu no ensino a oportunidade para formar características, atitudes e ideias no ser humano. E por isso ensinou a toda hora e em qualquer lugar. Jesus compreendia o ensino como uma ferramenta poderosa. E a Bíblia nos relata em vários momentos Jesus ensinando. Ele fez muito uso dessa ferramenta, pois acreditava poderosamente, fielmente, que o ensino transforma vida. E o ensino de Jesus é inspirador, né? Sua vida foi baseada toda nisso, como eu falei, em ensinar. Então vamos analisar os métodos e técnicas que Jesus utilizou por meio de 3 princípios, apenas 3 princípios. Primeiro, Jesus ele tinha pleno conhecimento da matéria. O que significa isso? Todo professor, aquele que ensina, ele deve conhecer muito bem o assunto que está sendo ensinado. Jesus ele ensinou, né, sabendo o que estava ensinando. Vanessa, tem muita gente que ensina sem saber o que está ensinando e ele tinha um conhecimento profundo da matéria. Jesus conhecia profundamente as Escrituras. Ele sabia o que ele ia ensinar, ele tinha total conhecimento do que ele ia ensinar. Ele foi o Criador, né, de todas as coisas, então ele tinha total conhecimento sobre a Bíblia, sobre cada detalhe da palavra de Deus. Ele também conhecia a natureza humana. Todo professor precisa conhecer seus alunos, né? Porque cada indivíduo, cada aluno, ele é único e aprende de forma diferente. O que chamamos isso na educação de estilos de aprendizagem. Cada ser humano tem um estilo de aprendizagem, uma forma que ele compreende, né? Uma forma como ele aprende. E para entender um pouquinho mais sobre como cada pessoa aprende, eu recomendo você se aprofundar no estudo sobre inteligências múltiplas, elaborada por Gardner. É excelente. Você procura um pouquinho sobre inteligências múltiplas. Gardner é um educador, um psicólogo que elaborou esse teste, né, das inteligências múltiplas. Na verdade, ele elaborou a teoria das inteligências múltiplas, dizendo que cada ser humano tem uma forma específica e um estilo de aprendizagem, uma forma específica de aprender. Se aprofunde nisso e você vai conseguir entender por meio desse teste, né, elaborado aí por Gardner, você vai conseguir compreender qual é o seu estilo de aprendizagem, ou seja, como você consegue reter o ensino em sua mente. O interessante é que Jesus, ele conhecia exatamente como eram os seus alunos, como eram as pessoas para as quais ele ia ensinar. Sabe por quê? Jesus ele se interessou muito mais por pessoas do que por coisas. Ele tinha total interesse, né, nas pessoas e não em si próprio. Jesus pouco se preocupou consigo, ele se preocupou mais com pessoas. Ele amou a todos e se preocupou e se importou
tratou com vidas. Jesus olhava para as pessoas com um olhar diferenciado. Ele observava as pessoas além. Ele não olhava apenas o seu exterior, ele olhava além, ele via por dentro, né, das pessoas. E a gente vê a todo tempo da trajetória de Jesus, ele demonstrando empatia, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram, consolando pessoas. O que dizer de Jesus quando por muitas vezes, né, consolou pessoas, quando disse mulher não chorem, quando chorou, quando ouviu uma notícia acerca do seu amigo. Jesus, ele também trabalhava com a afetividade, ele trabalhava a educação de forma afetiva. Há um relato na Bíblia em que João, o discípulo amado, estava ouvindo os ensinamentos de Jesus reclinado em seu peito. Jesus era afetivo. A afetividade no ensino envolve o carinho, né? E Jesus era assim, tamanha importância que ele dava às pessoas e não a coisas. Jesus não olhava para si, ele olhava para o outro e entendia que o semelhante, né, o próximo, era muito mais importante do que ele, do que suas vontades. Há muito a nos ensinar o nosso Jesus. Nós precisamos conhecer bem, né, aquilo que ensinamos, aquilo que queremos passar para as pessoas. Portanto, eu preciso estudar mais, eu preciso ler mais a Bíblia e eu preciso ter conhecimento da natureza humana, saber quem são as pessoas, me importar com elas, aqueles que estão ao meu redor, saber quem elas são, suas necessidades, né, o que precisa aquela pessoa, ter empatia, ter afetividade por essa pessoa. E por último, Jesus, ele conhecia, né? Ele tinha conhecimento dos métodos de ensino. Um professor deve variar em seus métodos de aula até para que ele possa alcançar, né, os seus alunos. Já que cada aluno tem um estilo de aprendizagem, é necessário que o professor varie em seus métodos de aplicação do seu ensino, para que ele alcance cada aluno. Então Jesus, ele já entendia disso, é óbvio, porque com ele mora a onisciência, o Todo-Poderoso, né? É por isso que ele é o nosso mestre por excelência, né? Jesus é o nosso principal mestre, principal professor, pois ele nos ensinou a arte, né, de professar, de ensinar. E cada um aprendendo de uma forma, ele utilizava de vários métodos para poder transmitir o seu ensino. Por exemplo, ele começava com as coisas simples até chegar às coisas complexas, né? Ele falava, usava analogias de pássaros, né, lírios do campo, coisas simples para chegar a situações mais profundas e mais complexas, né? Ele partiu do conhecido para o desconhecido, né? Usou as figuras de sal, de luz, né, de ferrugem, ladrão, o argueiro no olho, né? Então ele foi trazendo à luz as pessoas por intermédio, né, desses ensinamentos, partindo do que era conhecido para o desconhecido, fazendo com que a pessoa caminhasse nessa descoberta, né, e se desenvolvesse. Ele sempre fez, né, uso de perguntas. É uma técnica infalível para que você possa extrair, né, do aluno, da pessoa, o conteúdo, até saber o que ela tem dentro de si acerca daquele assunto. E Jesus, mestre em fazer perguntas, sempre fazer perguntas, né? Para que serve o sal? Qual a recompensa em amar o que amar o que vos amam? Eram perguntas que traziam reflexão, faziam com que as pessoas refletissem, né? Raciocinassem. Quando ele pergunta, pode alguém colher uva do espinheiro?
Pense comigo, né? Então Jesus se utilizava desse método de fazer perguntas. Um outro método que Jesus utilizou foi de contar histórias. Ele contava muitas histórias, né? E a gente vai analisando isso por intermédio de suas parábolas, onde ele contou bastante histórias para poder exemplificar, ensinar, instruir e fazer com que os discípulos e a multidão entendesse o que ele queria transmitir. Então essa era a pedagogia do mestre Jesus. Ele conhecia bem a matéria, conhecia as pessoas que o cercavam, tinha um interesse pela vida dessas pessoas e ele tinha conhecimento dos métodos de ensino, como ele poderia, né, ensinar as pessoas. Jesus nos dá esse exemplo de como a gente deve proceder em nosso ensino e em nossa caminhada. Ele é e sempre será o nosso mestre por excelência. Vamos avançando. Toda a dedicação de Jesus em ser uma pessoa de caráter íntegro, de autoridade, de obediência e por ter metodologias de ensino eficazes, resultaram na valorização e elevação da pessoa humana. Muitas vidas foram transformadas por intermédio do ensino de Jesus. E por intermédio também do ensino de Jesus, algumas reformas sociais foram realizadas para a gente ver o quanto é precioso e transformador o ensino de Jesus e até hoje perpetua isso. Algumas reformas sociais que aconteceram, né, com os ensinamentos de Jesus foi a emancipação da mulher, o reconhecimento dos direitos das crianças. Jesus trouxe isso em sua trajetória, né? Eu costumo dizer que Jesus ele inaugurou, né, o primeiro ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, em sua passagem, né, aqui na Terra, e por intermédio do que falou, do que viveu e como se portou em relação às crianças. Ele dava ênfase sobre o valor das pessoas, que o valor das pessoas não se dava por a sua cor de pele, a sua condição financeira, a sua forma, maneira de viver. Jesus valorizou pessoas, independente do que elas fizessem, de como elas agissem, da cor de pele, da localidade que era. Então, os ensinamentos de Jesus causaram uma revolução, uma mudança extraordinária, né, em nosso mundo. E é para isso que nós somos chamados. É para isso que eu e você somos chamados por Jesus, o Mestre por excelência, o nosso Mestre, o nosso exemplo de vida. Nós fomos chamados para transformar o mundo e causar, sim, muitas reformas sociais na sociedade em que vivemos. Temos que elevar a condição humana por intermédio da valorização do ser humano, observar o ser humano não como coisa, e sim como pessoas, criaturas, né? Criaturas que merecem e são dignas de amor, de carinho, de atenção. Foi tudo isso que Jesus viveu. E por intermédio, né, da oração, pelo estudo da palavra, pela comunhão com o nosso Mestre Jesus e com os nossos irmãos, certamente estaremos recebendo graça e a força de que necessitamos para vivermos à altura, né, os ensinamentos de Jesus, o nosso Mestre por excelência. Que Deus te abençoe, que Deus te capacite, que Deus nos capacite para vivermos de acordo com a vontade dele. Deus te abençoe. Vamos seguindo adiante e aprendendo com o nosso Mestre por intermédio do Sermão do Monte. Tchau, tchau!